La radio Aste está de nuevo en la área. Hoy la radio recibe un dúo de músicos argentinos. María Victoria Angeli, el violino, e Emiliano Kosakov, no violão, guitarra, né? Em Espanha a gente fala guitarra, né? Não violão. Ok? Depois eu tenho até umas perguntas para fazer de espanhol, porque foi interessante que vocês estiveram aqui, que a gente vai ter esse contato com a cultura argentina, com o idioma da Espanha e também com vamos dizer assim, o sotaque argentino, né? De certa forma, tá? Bom dia, muito obrigado. Ambos estão inspirados em el tango e el folclore, correto? Isso. María Victoria nació en Buenos Aires y Emiliano en Córdoba. Certo. Em seu repertório consistem obras de autoria, como a música Ouvido en la Penumbra e versões de clássicos de la música argentina, como Niebla del Riachuelo. Es una invitación a la escucha sensible y intimista. Por falar em Niebla del Riachuelo, antes de começar as perguntas, vamos ouvir um pouquinho de uma das músicas do disco Cielo de Mil Madrugadas, tá? Vamos começar pela faixa que abre o disco, né? Niebla del Riachuelo. Vamos lá ouvir um pouquinho aqui na Rádio Arte. Bom, foi 1 minuto aí da primeira música do nosso encontro com o duo Angeli e Kosakov. Antes de mais nada, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, tá? Estou muito feliz, eu sinto até uma certa emoção por estar recebendo vocês aqui, porque a Rádio Arte está rompendo mais uma fronteira. Nós começamos o trabalho em Pernambuco, entrevistando pernambucanos, principalmente, né? E aí a gente teve a ideia de romper algumas fronteiras. Então, quem acessar o canal do YouTube na Rádio Arte, vai estar lá diversos vídeos, entre eles temos alguns podcasts, onde entrevistamos uma banda paulista, Metrô, fez muito sucesso nos anos 80, uma banda de New Wave, tá? Entrevistamos uma cantora mineira, Natália Coutinho. Tivemos também entrevistas com cearenses, o Pingo de Fortaleza e a banda Renegados Além dos Rótulos, né? A gente tem buscado entrevista também com ex-estudantes aqui da universidade, né? Da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu trabalho, tá? Esse projeto está vinculado a essa universidade. E estamos rompendo mais uma fronteira, né? Saímos agora do Brasil pela primeira vez, vocês são os primeiros estrangeiros. Na verdade, vocês não são bem exatamente os primeiros estrangeiros a participar, porque nós temos outros vídeos com africanos, enfim, tem outros, mas eles moram em Serra Talhada, eles moram em Pernambuco. Porque a Rádio Arte sai do Brasil e vai buscar pessoas que estão fora do Brasil, como é o caso de vocês dois. Certo. Então, agradecer o espaço, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente quer saber um pouco de como é que vocês começaram a carreira, como é que foi o início,
as dificuldades, as principais dificuldades que vocês superaram. Pode ficar à vontade, quem quiser falar, pode ser Vitória, Miliano, fique à vontade. Eu falo, então. Você. Bom, agradecer também, primeiro, a você, Antônio, Rafael, essa oportunidade, também nós cruzar a fronteira, o nosso trabalho. Acho que também é a primeira entrevista, não? Fora da Argentina aqui. Uhum. E muito feliz por isso, né? Por essa oportunidade. Em relação à sua pergunta, nossa carreira, principalmente, é necessário falar individualmente, né? Da carreira da Vitória com violino, da minha carreira com violão, né? Também. Aproximadamente, a gente começou aos 15 anos de idade, né? Nós já estamos chegando aos 40, né? Então, estamos falando de 25 anos de carreira. Os dois somos formados na conservatório e na universidade. Então, temos muitos anos trabalhando com música instrumental. E, como você sabe, o ensino da música nos conservatórios da América Latina tem uma mirada, um sesgo muito focado na Europa, né? Isso acho que foi uma coisa que, desde o início, os dois nunca deixamos do lado a identidade do nosso país, né? Da nossa cultura. Sim. Sem deixar de lado o repertório da música europeia, acadêmica. As técnicas do instrumento, que a gente pode chamar acadêmicas também. Então, foram esses anos sempre ter um pé de um lado e o outro, né? Isso. Por exemplo, a Vitória, ela, desde muito jovem, acho que 20 anos, começou a tocar em casas de tango, lá em Buenos Aires, né? Ao mesmo tempo que fazia o conservatório. Eu também tive projetos com folclore e tal. E no ano 2013, a gente se conheceu, na verdade, em Buenos Aires. Eu já estava estudando lá uma carreira que chama Tango e Folclore. Eu já tinha morado na Bahia no ano 2010, por isso que eu aí aprendi a falar português um pouquinho. Então, voltei a Buenos Aires, fui estudar aí e Tango e Folclore, aí a gente se conheceu. E aí começou o nosso relacionamento, né? Nós somos parceiros na vida também. E no ano 2018 foi a gravação, no 2017, perdão, a gravação do nosso primeiro trabalho, que foi resultado desses primeiros 2-3 anos juntos, experimentando, né? Uma linguagem, a busca de uma linguagem própria, né? Através do improviso, através de versões. Esse primeiro EP de 5 músicas se chamou Del Aire, e tem versões e também tem músicas nossas. E depois veio a decisão de morar em Córdoba. Eu sou de Córdoba, mas nesse momento a gente estava morando em Buenos Aires. Voltamos para Córdoba e acá começamos um projeto de ensino do tango através da prática da orquestra, né? Que se chama Semillero Córdoba Tango Orquestra. E aí foi uma experiência muito rica, continua até o dia de hoje, de ensino do tango através da orquestra. E começamos a tocar ao vivo, como duo Mongel e Kossakov. Mas, daquele momento até hoje, passaram 8 anos, como você falou, até gravar esse que é nosso primeiro disco, né? E esses anos foram anos de tocar ao vivo, fazer alguns arranjos, tocar outras músicas sem arranjo, né? Também, pero que iam madurando, né? Naturalmente, com as apresentações. E, finalmente, quando chegou o momento de gravar o disco, a gente se focou nisso, né? Completamente. E foi um trabalho de trabalhar muitos detalhes, né?
aqui se chama de pulir, não sei como chama lá, mas é como se fosse aquele trabalho fino, né? Com material, e ficou, né, o disco de um jeito que nós gostamos, né? Não sei se você quer agregar alguma coisa. Capaz la colaboración con Sergio Zavala. Isso. Trabajamos en equipo. Isso, é um importante trabalho na equipe para... Enquanto você também começa a andar profissionalmente na música, aí a realidade do trabalho na equipe, não tem jeito, né? Porque você vai procurando pessoas que se especializam em questões específicas. Então, por exemplo, para esse disco, trabalhamos com um músico de Argentina que se chama Sergio Zavala, que ele foi o coprodutor, né? Ou seja, também trabalhamos de um jeito virtual, como estamos fazendo agora, fazendo videochamada, a gente mostrava uma música, ele ouvia, fazia sugestões. Na outra semana, a gente mostrava para ele as modificações, e aí tinha um feedback, que isso foi muito positivo. Foi muy importante porque justamente nos costaba tener una escucha isso. de nosotros mismos. Entonces necesitábamos la mirada de alguien profesional y que pueda realmente escucharnos. ¿Se me fue? No, pero... ahí está. ¿Está? Está, se fue internet. No, pero... A ver si congela. Entramos. No estoy ahí. Bueno. Se me congeló ahí la cámara. Bueno. Entonces eso, era muy importante para nosotros tener una mirada externa, ¿no? Sí. Una escucha, porque a veces nosotros además siendo pareja, siendo compañeros y también trabajando juntos y bueno, es necesario que haya un otro para darte una devolución y bueno, ver qué cada uno tenía que reforzar o tenía que trabajar y también algo muy importante es sacar lo que está de más. ¿No? No sé si quieres traducirlo o si es necesario. Sí, esse trabalho com Sérgio foi muito importante porque ele nos ajudava a olhar de fora, né? Isso. Sim. Ter uma mirada de fora e aí a gente podia tomar escolhas, né, sobre o que tinha que jogar fora ou o que tinha que adicionar, né? Sim. Um equilíbrio muito delicado, né? Porque a gente está fazendo música instrumental, então tem uma tentação sempre na música instrumental de carregar muito com informação às vezes, né? E esquecer que a gente está fazendo canções, em definitiva. Quando a gente trabalha com folclore, com tango, está trabalhando com o formato de uma canção. E sim. O ADN, não sei, se fala assim, o ADN da canção é a melodia e o acompanhamento, né? Então, a gente foi muito importante para isso, para não esquecer, né? A importância da que a melodia... A gente tem que poder reconhecer a melodia, não ir tão longe do original ao limite de não reconhecer, né? Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma coisa interessante, que nós, como músicos instrumentais, fiquemos também satisfeitos com a complexidade da linguagem, da riqueza, né? Mas isso foi... Esse trabalho de vocês, do Selo de Mil Madrugadas, né? Um disco que possui 8 faixas, né? Trata-se de um espetáculo que evoca a magia singular da madrugada, momento de encontro da noite com o dia, histórico refúgio de boemias, acordes e melodias. Nessa nova produção fonográfica, o duo convida a uma viagem sonora através do tango e folclore argentino, com uma fusão cativante de raiz e vanguarda.
tá? Então, esse disco mostrou um amadurecimento de vocês, né? Foram 8 anos de trabalho, né, Emiliano e Vitória? De 2016... Aí, Antônio, você poderia aceitar para a Vitória se unir na reunião? Eso. Oi? Pode ser aceitar Peraí, só um minuto. aceitar a Vitória, porque ela saiu por acidente. Aí tá. Sim. Ah, Unir. Eu vi, desculpa, eu vi que apareceu um pedido de permissão e eu estava com receio que fosse alguém que tinha conseguido unir externamente. Aí eu vi. Tudo bem, sem problema. Tranquilo. legal. Pois bem, aí eu estava falando para vocês, né? Foram 8 anos de trabalho, né? Para justamente compor, né? E pesquisar, né? Porque eu imagino que para gravar um álbum não é simplesmente você apenas compor, né? Você tem que pesquisar outros artistas, né? Buscar influências. E nesse disco é interessante porque a metade do disco são de referências de artistas. Eu não sei se todos são argentinos, eu queria que vocês confirmassem se São todos argentinos. Sim. todos, Sim. né? Tudo. E as 4 últimas faixas são de autoria de vocês. Como é que foi essa decisão de meio que dividir o álbum dessa forma? Como é que vocês decidiram isso? Él pregunta que si esto de que quedaron los primeros 4 temas, músicas, versiones, y los últimos 4 temas, músicas nuestras, autorais. Claro. Y sé cómo fue esa decisión. La verdade, foi um processo que aconteceu quase ao final do processo. Não foi uma coisa muito pensada, mas decantou naturalmente. A gente, quando acabou de gravar as músicas, que foram gravadas também em momentos diferentes, a gente começou em 2024, depois fez uma outra sessão em 2025, mas quando ficou tudo pronto, a gente começou a experimentar os ordens das faixas, né? E buscando uma ordem, tem um momento que colou essa ordem assim, naturalmente, e foi muito lindo porque acabou sendo aquelas últimas 4 faixas, que são músicas nossas, autorais, resolvimos, nesse momento, considerar uma suite, não? Ou seja, que são movimentos de uma mesma obra. Sim. E a gente baptizou, né? Colocou o nome Suite de las Mil Madrugadas. Tudo isso aconteceu no final do processo, né? Sí. Quería agregar que hay algo que también es parte de nuestra identidad como músicos, en el cual, bueno, habitamos ambos roles, ¿no? El rol de intérpretes y el rol de compositores y arregladores, ¿no? Que eso no siempre es así, a veces sí y a veces no. Y es algo que a lo largo de los años lo hemos hablado mucho, de bueno, ¿somos intérpretes o somos compositores? Como que había como una tensión, y en los últimos años hubo, creo que como una aceptación y también una conciencia de somos ambas cosas, somos intérpretes, somos compositores, somos arregladores, y yo creo que también lo del disco, si bien fue algo natural, refleja también nuestro quehacer con la música, cómo nosotros nos movemos con la música, y la verdad es que siempre estamos entre esas dos líneas, la interpretación y la creación, y el disco creo que refleja lo que somos, lo que hacemos, que son ambas cosas, ¿no? Dialogar con el repertorio que ya existe y también crear y aportar obras nuevas, ¿no? ¿O no? Sim, dá para entender ou faço uma tradução? Sim. Não, sim, tranquilo. Deu, sim. Eu preciso agora tocar um pedacinho de uma música, um trechinho de uma música, tá?
o Rafael também tem uma pergunta a fazer, a última pergunta do vídeo, mas antes de o Rafael fazer a pergunta, vamos ouvir um pouquinho do disco Serpentina, que é a música Entre Rios, que foi gravada por André Memari, eu não sei se a pronúncia é essa, Carlos Aguirre e Juan Quintero. Vamos ouvir um pouquinho de Entre Rios aqui na Rádio Arte, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas com Emiliano e Maria Vitória. Essa é a canção Entre Rios, belíssima canção, belíssima canção. Além de Niebla del Riachuelo, foi a primeira música, né? É a música, é a faixa que abre o disco Cielo de Mil Madrugadas, do duo Mongelli e Korsakov. Daqui a pouco vamos encerrar o vídeo com mais uma música do disco de vocês, mas antes, Rafael, tem uma pergunta, Rafael. Eu queria saber quais são os planos de Emiliano e Vitória para os próximos anos, especialmente para 2026 e 2027, em El Futuro de la Dupla. Muito bem. Muito bem, muito bem. Nós temos planos como viajar, por exemplo, né? O ano passado a gente foi para Rio de Janeiro, no mês de julho, e lá participamos de um ciclo de música instrumental na cidade, no bairro da Glória, num centro cultural, e também no interior, na cidade de Petrópolis. Tocamos na Casa de Petrópolis, né? E gostaríamos esse ano voltar para o Brasil. Também estamos tentando concretar também apresentações na Europa. Esse seria um objetivo, né, para esses 2 anos próximos. Sí, llevar el disco y también los talleres de formación. Sí. A gente oferece quando se contacta com outra cidade, outro país, oferecemos tanto concertos, música ao vivo, como também workshop, ou palestras, digamos, oficinas de música argentina, né? Que é o que a gente faz também aqui, né? Então, esses projetos, também a orquestração dessa suíte de Las Mil Madrugadas que a gente falou. Temos esse projeto de levar um plano orquestral. Seria um sonho para nós também. Sim. A gente está na reta final do vídeo, tá? Vamos ouvir mais um pouquinho de música com Emiliano e Maria Vitória do disco Cielo de Mil Madrugadas. Agora vamos ouvir uma faixa, autoria própria de vocês, tá? Ouvido em la Penumbra. Vamos ouvir um pouquinho aqui na Rádio Arte.
vocês, Emiliano, você citou que vocês se apresentaram... Bom, essa foi a canção ouvido em La Penumbra, né? Ficar registrado. Você citou que se apresentaram na Casa de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também eu vi que vocês se apresentaram também no Teatro Comédia, Museu de Antropologia da UNC. Acredito que o UNC seja uma universidade, né? Acredito que seja de Córdoba, é isso? Sala Farina, entre outros espaços, né? E acabei esquecendo na apresentação de vocês, Vitória e Emiliano são criadores, produtores e gestores do Encontro Nacional do Tango Ada Falcón, correto? E Semillero Córdoba, Tango Orquestra, não é isso? É bom que os ouvintes da rádio, os inscritos no canal do YouTube, conhecer um pouco mais de vocês, né? Não só ouvir a música de vocês, que é muito lindo, vocês estão de parabéns. Eu tenho escutado o disco de vocês esses dias, e não só o disco de vocês, mas também escutei alguns artistas que foram referências, muito lindas músicas, vocês estão de parabéns pelo trabalho. E só para encerrar esse vídeo, que vamos fazer um segundo vídeo, vamos falar um pouco sobre violino, tinha algumas dúvidas aqui sobre violino com Maria Vitória e também com Emiliano, também pode responder, claro. Vamos encerrar ouvindo mais um pouquinho de Ouvido em La Penumbra, aqui na Rádio Arte, Mongeli e Kossakov. Já voltamos para o na Rádio Arte. Só mais um pouquinho de Ouvido em La Penumbra. Até daqui a pouco.